Olá, humanos! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer horário em que você estiver assistindo esse vídeo. Se você tá aqui nesse Instagram há algum tempo, é muito provável que você já saiba o que significa eu aparecer sentadinha assim e com essa blusinha aqui. Esse é mais um vídeo para falar das minhas impressões sobre o último período na faculdade e quais que são os meus planejamentos para o próximo período. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o quarto período e os planejamentos para o quinto. E, como todos os vídeos dessa sequência que eu tô fazendo desde o inicinho do curso, ele vai estar estruturado em 3 partes. Então, na primeira parte, eu vou falar para vocês sobre as disciplinas que eu fiz na faculdade, qual que foi o funcionamento das aulas e das avaliações em cada uma delas e as minhas impressões. Na segunda parte do vídeo, eu vou falar sobre fatores externos que influenciaram os meus estudos, então, projetos em que eu participei e qual que foi a contribuição de cada um deles para a minha vida acadêmica nesse período aí. E na última parte, eu vou falar a minha impressão geral sobre o período e quais que são os meus planejamentos para o próximo período. Então, se você tem interesse em saber dessas fofocas acadêmicas da minha vida, continue assistindo esse vídeo. Bom, então falando aí sobre quais que foram as disciplinas que eu fiz nesse quarto período. Nesse período eu fiz 6 disciplinas, acho que foi um dos períodos em que eu mais fiz matérias, e 5 delas foram presenciais e uma foi online. De maneira geral, não teve quase nenhuma disciplina que eu tenha gostado muito nesse período. Foram disciplinas que eu mais passei por elas, assim, vocês vão perceber enquanto eu vou falando aqui. Mas, enfim, vamos lá. Eu coloquei elas em uma ordem aleatória aqui numa lista para falar sobre cada uma. Então, a primeira disciplina é História da Ciência e da Técnica. Essa é uma disciplina que eu acho que não faz muito sentido. Foi a disciplina que eu menos gostei de fazer ao longo desse período. As aulas eram por exposições de slides, a gente também lia alguns textos sobre as temáticas que iam ser tratadas, e muitas aulas foram exposições de documentários ou filmes sobre o tema de História da Ciência. Eu não vi muito sentido em tudo que aconteceu. Não gostei dessa disciplina at all. E, enfim, as avaliações foram uma prova que a gente teve que fazer em casa, uma resenha sobre algum dos filmes e documentários que foram expostos ao longo do curso, e, por fim, a gente também teve que fazer algum material de divulgação científica sobre um tema que nos interessasse. Deu pra fazer tudo tranquilamente, deu pra passar pela disciplina tranquilamente, mas não é uma disciplina emocionante, não foi algo que me fez muito feliz nesse período. A segunda disciplina que eu coloquei foi História do Brasil 3, eu acho que essa foi uma das melhores disciplinas, por incrível que pareça, e apesar de eu não ter gostado muito dela também, ela com certeza concorre entre as melhores. E as aulas de História do Brasil, elas tinham uma estrutura que eu particularmente achei bem interessante. Elas eram aulas mediadas, então alguns alunos ficavam responsáveis por ler os textos que seriam base para a aula, e aí a gente tentava promover uma discussão mediada pela professora em que esses alunos participavam mais, mas que, enfim, era para contribuir para a formação de todo mundo. Então a aula funcionava como uma conversa mesmo. Essas aulas mediadas foram uma das formas de avaliação, cada pessoa tinha que participar de 3 aulas mediadas, 3 textos, e além disso a gente fez uma prova no final da disciplina, que era uma prova com uma pergunta bem geral para a gente refletir sobre a temática principal de Brasil 3, que é essa questão da estruturação da república aqui no Brasil. E é isso, foi uma disciplina legal, nada demasiado empolgante, mas que foi tranquila de fazer também. Bom, a terceira disciplina que eu coloquei aqui na lista foi a de História Contemporânea 2. Essa foi uma disciplina um pouco confusa, eu não gostei muito dos textos. E as aulas eram aulas num estilo bem... aulas com muitas datas e com muitas informações factuais, que é um tipo de aula que a gente não tá muito acostumado a ter no curso de História. Inclusive, se você tá interessada em começar a cursar História, saiba que as aulas não são nesse estilo muito de ensino médio, de cursinho pré-ENEM, que é muito datado, muito de fatos, muito de saber os nomes de alguns acontecimentos, mas essa foi uma disciplina que excepcionalmente funcionou dessa maneira. Não é um tipo de aula que eu gosto muito, eu gosto das questões teóricas, gosto das reflexões que são mais, enfim, conceituais e etc., mas foi uma disciplina que deu pra passar por ela, mais uma vez. As avaliações foram, primeiro a gente teve que fazer um seminário em grupo e apresentar sobre uma das temáticas ali das aulas. A gente também fez uma resenha crítica sobre algum texto que tratasse da Primeira Guerra Mundial, qualquer texto do nosso interesse. E por fim a gente teve que produzir um material didático sobre algum dos temas da disciplina
também. Bom, a próxima disciplina, porque eu já perdi a conta, foi Iniciação à Pesquisa Histórica. Essa é uma disciplina que é obrigatória para o 4º período do bacharelado, se não me engano. Mas como eu já falei aqui, eu pretendo pegar os 2 diplomas de licenciatura e de bacharelado, então eu pego algumas disciplinas do bacharelado também. E, enfim, essa foi uma disciplina muito interessante de fazer. Eu acho que é uma das minhas favoritas. Fica empatada com a próxima que eu vou falar. Mas, enfim, as aulas eram aulas mais práticas, então a professora fazia exposições que eram para orientar o nosso trabalho, porque a forma de avaliação dessa disciplina foi escrever um projeto de pesquisa. Eu achei isso muito interessante, que uma disciplina de iniciação à pesquisa histórica fosse justamente a gente estruturar um projeto para uma pesquisa, e cada pessoa da turma pôde estruturar um projeto que gostasse, que tivesse interesse e que fizesse sentido para essa pessoa. Nessa disciplina eu tive espaço para pesquisar um pouco sobre as questões de China Antiga, em que eu tenho interesse, e aí eu fiz um projeto sobre a balada de Juan. Luan, se você fez essa disciplina comigo, você não vai aguentar mais ouvir eu falar isso, mas tudo bem. E, enfim, foi uma disciplina muito legal, eu consegui aproveitar muito, consegui entender muitas coisas estruturais e, além disso, foi um espaço em que eu pude aprender sobre um tema que me interessa bastante. Não sei se ficou claro, mas a forma de avaliação da disciplina era justamente a montagem desse projeto de pesquisa ao longo do semestre, e aí no final a gente entregou ele escrito para a professora. A penúltima disciplina é também uma das minhas favoritas, fica empatada com Iniciação à Pesquisa Histórica, que é História e Ensino 1. É uma disciplina que é da história, mas é voltada para licenciatura e para atuação docente. Essa foi uma disciplina muito legal. Eu já comentei aqui que eu sentia falta de, desde o início do curso, ter contato com questões de docência, porque, enfim, é o que eu me interesso, eu quero exercer isso depois que eu me formar. E essa disciplina trabalhou muitas coisas interessantes, a gente discutiu muitas questões de currículo, muitas questões de prática docente, enfim, todos os textos foram incríveis, a gente também assistiu filmes maravilhosos que renderam reflexões ótimas. As aulas eram com base nesses textos, e aí também um grupinho de pessoas ficava responsável por ler um texto complementar, assim, da aula, e participar mais ativamente da discussão, mas eu acho que todas as pessoas conseguiram participar muito das discussões e foi uma disciplina que agregou muito na minha formação, pelo menos. Quanto às formas de avaliação, a gente teve 3 atividades avaliativas que foram distribuídas ao longo do semestre. Então, logo na primeira semana a gente teve que escrever algumas memórias escolares. Foi uma maneira de reconectar a gente com esse ambiente em que a gente teve boa parte da nossa vida, em que a gente vai estar em breve de novo, mas em uma posição diferente aí, né? A segunda forma de avaliação foi uma prova mesmo que a gente fez em casa, e aí a gente escreveu e depois entregou. E, por último, a gente fez uma análise de livros didáticos com base em textos que a gente tinha lido sobre essa temática, que foi muito interessante para refletir sobre o que é o livro didático, qual que é o papel dele, como que a gente pode se valer dessa ferramenta aí dentro de sala de aula. É isso. A última disciplina foi a disciplina online, que é Fundamentos de Libras. Ela é uma disciplina obrigatória para todas as licenciaturas. Foi interessante fazer essa disciplina, mas ela é realmente uma disciplina de fundamentos, assim, ela não te forma para saber Libras, efetivamente, mas eu acho que é uma disciplina importante porque ajuda a pessoa que, enfim, vai atuar na docência a entender as especificidades da comunidade surda e ter uma postura que seja melhor com isso. As avaliações foram 3 avaliações intermediárias que a gente fazia de casa mesmo, então a cada umas 4 ou 5 aulas a gente tinha uma avaliação bem simples que era feita online, e uma última avaliação que também foi feita em casa, que é uma avaliação final com todos os conteúdos. E além disso a gente tinha que participar em uma oficina de Libras presencialmente, então a gente ia para uma salinha lá na faculdade e tinha um momento para interagir com pessoas surdas e, enfim, entender um pouco mais dessas questões aí. Bom, gente, agora vamos para a segunda parte do vídeo, que é falar sobre fatores externos que influenciaram aí nos meus estudos, quais outras coisas eu tive fazendo ao longo do semestre. A primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que esse foi meu segundo semestre estando na rotina presencial, e o primeiro semestre no presencial foi muito difícil, como eu falei aqui, mas nesse momento eu já tive uma melhor adaptação à rotina e foi mais tranquilo lidar com isso.
A segunda coisa, as coisas aqui estão em ordem aleatória, então talvez pareça um pouco aleatório, mas enfim, é que eu continuei estudando mandarim. Eu comecei a estudar mandarim no primeiro semestre presencial, as aulas são online, mas eu deixei pra começar a estudar no primeiro semestre já estando aqui, porque eu achei melhor. E continuei estudando mandarim, tem sido uma experiência muito bacana, entender um pouco mais sobre cultura chinesa, sobre o idioma. Que calor, meu Deus do céu, como tá quente. Bom, a terceira coisa é que eu acho que eu já tinha falado disso no vídeo sobre o terceiro período, mas eu continuei participando do projeto de extensão. Para quem não sabe, eu faço parte de um projeto de extensão de produção de cadernos pedagógicos para educação de jovens e adultos. E é um tipo de discussão em que eu tenho muito interesse, e nesse semestre eu pude participar mais das atividades presenciais. A gente faz formação com professores que atuam na educação de jovens e adultos, e esses professores são coautores desses cadernos pedagógicos, né, que são pensados aí para realidades específicas. O grupo já produziu cadernos pedagógicos para a rede municipal de Belo Horizonte, e aí a gente estava trabalhando aí com as redes de Contagem e de Betim, e participar dessas formações foi muito incrível para mim. Eu acho muito legal poder ouvir as experiências de professores que estão em sala de aula, que estão atuando efetivamente. São trocas muito interessantes, e poder estar com essas pessoas para pensar as questões que me interessam é uma experiência assim maravilhosa. E continuar nesse projeto foi algo que com certeza acrescentou muito para minha formação. Como eu já falei aqui, eu me preocupo muito em me manter conectada com as questões da docência, porque eu sei que é onde eu vou estar no final desse percurso, e a extensão é o lugar em que eu posso fazer isso. Uma outra coisa importante é que eu comecei a fazer um estágio na prefeitura aqui de Belo Horizonte nesse semestre, então as minhas manhãs são todas ocupadas com isso. A gente não desenvolveu muitas atividades enquanto eu ainda estava no quarto período. Agora a gente está começando a fazer mais coisas que tem a ver com o projeto, e inclusive quando ele estiver mais desenrolado eu posso vir aqui explicar melhor o que é. Mas também é um projeto para produção de materiais pedagógicos, mas aí para outras temáticas, né? Então a gente pensa educação indígena e educação quilombola. No final do ano as escolas estavam encerrando as coisas, e aí as crianças já estavam parando de ir, então não fazia muito sentido tentar iniciar o trabalho de campo nesse momento, mas agora a gente vai começar isso efetivamente. Enfim, a gente já tem tido mais reuniões, as coisas estão esquentando. Por último, de projeto externo, no finalzinho do ano eu entrei no PIBID. O PIBID de 2022 começou bem no final do ano, foi assim, em novembro, e consequentemente a gente teve poucas atividades também por essa questão de calendários escolares, né, que estavam ali na finalização. Então a gente teve algumas reuniões mais de formação, em que a gente leu alguns textos e assistiu alguns filmes para pensar questões iniciais ali da docência e manter o grupo funcionando, mas é nesse ano, e aí com o quinto período, que as coisas vão começar efetivamente, que a gente vai pra escola, e eu acho que vai ser uma experiência muito legal também. Bom, gente, indo então pra última parte do vídeo, eu vou falar pra vocês de maneira geral qual que foi a minha impressão sobre o quarto período, e aí expor quais que são os meus planejamentos pro quinto. A primeira coisa é que, como eu deixei claro no início do vídeo, esse não foi um período em que eu tive muitas matérias que eu tenha gostado muito, né? As duas matérias que eu realmente gostei foram Iniciação à Pesquisa Histórica e História e Ensino 1. As outras matérias realmente deixaram um pouco a desejar, mas enfim, deu pra passar. Só foram disciplinas que não fizeram muito sentido pra mim, mas pelo menos elas estão cumpridas agora, não é mesmo? Vamos começar pelo lado bom das coisas. O que eu acho que foi a melhor parte do quarto período foram as coisas externas. Esse foi um período em que eu me senti muito mais conectada com as questões da docência, por poder estar ali presencialmente com os professores e todo o tempo fazendo as coisas da extensão. Eu acho que tudo isso passou a fazer muito mais sentido pra mim. E, enfim, essa decisão de ir para a docência fica cada vez mais clara com esses projetos que eu tô desenvolvendo. E por fim, vamos aí para os meus planejamentos para o quinto período. Primeiro eu vou falar algumas coisas que são mais gerais e que não são da faculdade, e aí depois eu falo sobre as disciplinas que eu pretendo fazer. A primeira coisa é que nesse ano eu quero poder ir para casa mais vezes e poder visitar a minha família tanto quanto seja possível. Ter isso como prioridade, o que eu decidi para esse período é que eu vou fazer menos disciplinas e me dedicar mais aos outros projetos. Então, de projetos externos, o que eu vou continuar fazendo?
Primeira coisa, o mandarim, eu vou continuar estudando mandarim, mas agora a estrutura tá diferente. O básico tá dividido em 3 partes, que é o elementar 1, elementar 2, básico 3 e aí depois os outros níveis. Como esse ano eu pretendo começar a fazer o exame de proficiência em chinês, que é o HSK, que eu não fiz ano passado porque não deu tempo, eu tava focada no exame de proficiência em espanhol, eu vou começar do elementar 1. Assim eu posso revisar os conteúdos, me preparar bem pro HSK e ir fazendo os exames na ordem em que eles devem ser feitos, né? Bom, o segundo projeto externo com que eu vou continuar é a extensão da produção de cadernos, né? Que é, enfim, onde estão todos os grupos, na verdade, dos outros projetos. O meu estágio, que saiu da extensão, né, na prefeitura, e que agora vai começar efetivamente. O PIBID, além disso, tinha esquecido desse detalhe, nesse semestre eu vou começar com um projeto de iniciação científica, vou tentar, né, tô vendo o que eu acho, se vai ser uma coisa que me interessa efetivamente e, enfim, é isso, são esses os projetos externos. Agora vamos para as disciplinas da faculdade que eu vou fazer. Então, para esse semestre eu escolhi 4 disciplinas, na verdade eu queria fazer só 3, mas teve uma carga horária mínima que eu tinha que cumprir, e se eu não cumprisse essa carga horária, eu teria que fazer a Américas 2. Eu não quero fazer a Américas 2 agora, então eu preferi fazer 4 disciplinas ao invés de fazer só 3 com a Américas 2 em lugar de qualquer outra. Então, as disciplinas vão ser Fundamentos da Educação Especial e Inclusiva, História da Arte, História do Brasil 4 e História e Ensino 2. Todas as disciplinas são presenciais e aí eu vou ter aula de segunda a quinta-feira à tarde e tenho a sexta livre. Isso permite que eu viaje para casa e fique mais um dia lá. Então, tá tudo conectado, é tudo muito bem pensado. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado de ouvir as minhas fofocas periodísticas. Eu tenho que parar de inventar palavras. E, enfim, comentem aí o que vocês acharam, me contem como que foi o período de vocês, quais que são os planos que vocês têm pro seu próximo período. E é isso. Obrigada por assistir até aqui, um besito e até o próximo.